Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de Biologia. Estamos falando sobre os plateumintos, vermes de corpo achatado. Comentamos sobre suas características distintivas e comentamos também sobre a esquistossomose. Lá falamos sobre a classificação, demos exemplo da classe Trematoda, como exemplo o verme esquistossoma e já falamos sobre a esquistossomose. Vamos falar nessa aula sobre os vermes da classe Cestoda, que são as tênias e as doenças, as verminoses que elas causam ao ser humano. Existem algumas, tá? Vamos citar a teníase específica da tênia solium e saginata e a complicação da tênia solium, que é a cisticercose, que pode ser muito perigosa, por sinal, tá bom? Então vamos compartilhar com vocês a nossa tela. Na aula passada terminamos falando sobre a barriga d'água e essa imagem aí que mostra os pontos de infecção por cercária, tá bom? Aí você vai conhecer na aula ao vivo o nosso último sucesso, que se chama Plateuminto Noite e Dia. Na realidade, é a música que deu origem a um sucesso do Jorge Mateus, Amo Noite e Dia, mas que foi inspirada nessa música aqui. Então você vai perceber depois que ela fala sobre a teníase e fala sobre a esquistossomose. E o coro dela fala sobre os plateumintos. Sou um verme plateuminto, sou acelomado, posso ser planária, tênia ou esquistossoma. Eu causei barriga d'água, deu uma coceirinha, o meu hospedeiro sofre noite e dia. E assim vai. Você vai ter uma parte falando sobre a teníase e uma parte falando sobre a esquistossomose. Tá? Mudamos aí do funk, dos quinidários, para a sofrência dos plateumintos, tá bom? Plateuminto, noite e dia, não perca a música na aula ao vivo da semana que vem, tá? Falando um pouquinho então sobre a classe Cestoda. A classe Cestoda é formada pelas tênias. Já ouviu esse nome? Tênia, se escreve taênia, mas a gente lê no latim, né? Sabe? A seguido por E, você lê só o E. Tênia. Tênia solium, tênia saginata. Existem outras tênias, mas o foco vão ser essas duas principais aqui, tá? Essas tênias, elas vivem no ser humano, mas também tem um segundo hospedeiro. A tênia saginata se hospeda no boi e a tênia solium se hospeda no porco. Ambas se hospedam no homem também, mas os hospedeiros intermediários são o boi e o porco. Para você não esquecer, se ele ficar na dúvida, saginata é do boi ou do porco? Saginata, como tem um nome maior, saginata é maior que solium, saginata também fica no boi, que é maior que o porco, tá? Não sei se ajuda, tá bom? Saginata é a tênia do boi e solium é a tênia do porco. Eu vou explicar como esses vermes passam por esses animais, né? E por nós, tá bom? E depois que você entender esse ciclo, vou explicar a complicação que só ocorre no caso da tênia do porco, tá? A cisticercose só ocorre no caso do ciclo da tênia solium. Tudo bem? Então, a doença causada pela presença desses vermes em nós, em nosso intestino, é a teníase. Teníase ou solitária, porque esses vermes ficam sozinhos no intestino. Eles matam os competidores. Então, um verme só fica ali. Tem vermes que gostam da hiperconvivência. Lombriga, quanto mais melhor. Eles gostam. Verme saginata é verme tênia, não. Sozinho. Eles são exclusivos ali, tá? Por isso, solitária. Vivem no intestino. Gente, por que o intestino? Uma boa pergunta, já caiu na federal isso daí. Por que o intestino é um ponto comum de infestação de vermes? Por que eles vivem lá? Porque lá tem alimento, tá bom? Porque alguns passam pelo sangue. Por que o sangue é uma forma comum de circulação ali, ou é comum que vermes ou parasitas se instalem no sangue, porque o sangue permite a circulação, permite o movimento, a circulação desse parasita, tá? Mas o intestino é um local bom porque tem alimento. Sintomas: emagrecimento, diarreia, insônia e hemorragia, porque esses vermes têm atividade noturna. Hemorragia porque eles se prendem no intestino e podem causar ferimento na parede intestinal. Emagrecimento porque eles competem conosco pelo alimento que a gente come, tá? Mas muitas vezes são doenças assintomáticas. Prevenção: saneamento básico, tratamento do doente para evitar que ele contamine o ambiente,
Opa, fiscalização do consumo da carne. Então você vai ver que essa doença aqui, teníase, ela é transmitida pelo consumo de alimento contaminado. Mas você vai ver que o saneamento básico é essencial em outra ponta do círculo, tá bom? Então, antes de tudo, vamos ver esses vermes, tá? As tênias, elas têm um corpo em forma de fita, são plateumintos, bem alongado, podem ter aí até 6 metros de comprimento. Pensa só, daqui até a ponta da sala, lá o tamanho do verme, e eles ficam enroladinhos no intestino. Mas como é que cabe? Porque eles são muito finos, tá? Eles têm um corpo dividido em anéis, repetidos aqui, e esses anéis são chamados de proglotes. Cada anel é uma máquina de fazer ovos, tem órgãos masculinos e femininos que se autofecundam ali, ó, você vai ter o animal hermafrodita com autofecundação, tá? Reprodução sexuada porque tem fecundação, mas é autofecundação. E cada anel, cada proglote é cheio de ovos, e esses ovos saem pelas fezes, tá no intestino, né, gente? Saem pelas fezes, contaminam o ambiente. E eles vão ter na ponta aqui um pescoço e a cabeça. A cabeça é onde ficam as ventosas e os ganchos que fixam esse animal. Lembra que o plateuminto tem gânglios nervosos ali, ok? Central de comando. E a cabeça é a ponta, né, principal desse bicho, bem pequenininha, bem pequenininha. A Taenia solium tem ventosas que prendem, mas também tem ganchos. A Saginata tem só ventosas, gruda na parede intestinal e ficam ali. Se reproduzindo, se alimentando, como é que se alimentam? Absorvem o alimento, não tem boca, absorvem o alimento que passa por ali. Beleza? Tudo bem? Muito bem, ficam ali no intestino, vão soltando anéis, 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 anéis. Quando morrem, eles se soltam e saem junto, tá? Então tem remédios que matam o verme e esse verme vai sair. Ele parece aqueles fios de ovos do bolo Marta Rocha. Então vamos lá. Onde vivem? No intestino delgado, que é onde tem alimento. Aqui você vê as proglotes, os anéis, tá? E vou explicar então como a pessoa passa isso adiante, para depois eu chegar em como ela se contaminou. Então uma pessoa que tem ateníase, muitas vezes sem sintoma, ela vai soltando esses pequenos anéis. Vamos riscar para ficar mais fácil? Olha só, riscando aqui, ó, os anéis cheios de ovos. Os ovos desse verme, eles são chamados de oncosferas. Esses ovos, eles têm ganchinhos. É bem fácil de ver. Você vê no microscópio? Você vê assim, ó, um ovinho com 6 ganchinhos. Tá? Então, esses ovos caem no solo. Se tem saneamento básico, vai para a rede de esgoto. Vai ser tratado, vai morrer. Mas se é, por exemplo, na região rural, tem lá a fossa no quintal, essa fossa não é isolada e esse esgoto contamina o solo. Ou as pessoas, durante lá na roça, defecam no solo mesmo e esses ovos caem ali e ficam na superfície, ficam no capim, ficam na vegetação, ficam na grama. Tá? Então, o ponto principal é que as fezes contaminam o ambiente, contaminam o solo. Quando o animal, seja o boi ou a vaca, se alimentam do que está no solo, seja a planta, seja o alimento do porco especificamente, a lavagem, e tem ovo que veio do cocô do homem, o bicho se infecta. O animal é infectado com os ovos. O animal come o ovo da tênia que sai na bosta humana. Aí esse ovo cai aqui no tubo digestivo do animal. Beleza? A acidez do tubo digestivo faz o quê? Rompe essa casca e daqui sai uma larvinha. Essa larvinha é assim, ó. Ela tem a cabecinha dela aqui, ó. Cabecinha com os ganchinhos, tá? Ela tem o corpo ainda não esticado, não crescido, tá? Então tá aqui a larvinha, com os ganchinhos na cabeça aqui, tá bom? E essa larva perfura a parede do tubo digestivo e vai se instalar nos tecidos, no músculo desse bicho. E essa larva faz o quê? Logo após ela sair, ela, para se proteger, porque ela não está no local ideal, ela fica ali e produz uma capa em volta dela para ela poder crescer. Essa capa é chamada de cisticerco. A larva dentro de uma capa de proteção e de resistência, porque ela quer chegar onde, gente? Ela quer viver no intestino humano. O local para o crescimento dela é o intestino humano. Não é ali. Ali é só uma passagem. Então, a larvinha fica ali dentro de um cisticerco, dentro de um cisto, e fica escondidinha, esperando o momento em que ela vai chegar em você. No intestino humano, tá? Fica na carne, escondida
De novo, o nome dessa estrutura é cisticerco. Guarda esse nome. Quando o homem consome a carne do boi ou do porco, se essa carne contém cisticerco, é fácil de ver. Quer ver? Olha só. Aqui na imagem você vê esses pontinhos branquinhos. Gente, esses pontinhos são os cisticercos. O pessoal da roça chama de canjiquinha, pipoquinha, carne com pipoquinha, é com cisticerco, que é a larvinha escondida. Quando a gente come a carne, se ela está mal passada, mal cozida, não foi frita o suficiente, ela está mal passada, porque o cozimento, a fritura, matam o cisticerco, tá? Boa notícia. Mas se está mal passada a carne, o cisticerco se rompe com a acidez e aí a larvinha, ela vai se instalar no nosso intestino. A larvinha que já está, né, pronta para crescer, rompeu o cisto, ela sai, gruda com gancho no seu intestino e fica ali. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai se reproduzindo e vai contaminando. Então, se a gente perguntar para você, como ocorre a contaminação? Pelo alimento, pela carne com cisticerco. Carne com cisticerco. Quando o homem come o cisticerco, ele vai ter o verme depois adulto, a teníase, tá bom? O saneamento básico faltou lá no contato do boi com o ovo, né? Mas aqui, gente, é carne mal passada. Tá bom? Beleza? Então, prevenção aqui. Preparação, cuidado na preparação da carne, fiscalização de frigoríficos, tá? Procedência da carne, conferir a procedência dela, a fiscalização nos abates, nos abatedouros, tá? Porque a carne contaminada é de fácil percepção. Vamos ver aqui uma imagem para você ver que isso é fácil de ver. Olha só. Olha a carne com cisticerco. Carne com pipoquinha, com canjiquinha, tá a larvinha da tênia ali esperando para chegar no seu intestino, para furar o seu intestino, para comer a sua comida. Ela tá na carne do boi e na carne do porco, tá bom? Mas aí, gente, aqui vem uma parte bem importante. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora, tá? Somente no ciclo da Taenia solium pode ocorrer uma complication, uma complicação. Aqui na imagem você vê o ciclo normal, tá? O homem comeu a carne de porco com cisticerco e vai ter a tênia dentro dele. Acontece que, pensa comigo, então esse homem aqui, essa pessoa soltou ovos no ambiente. Ovinhos. Ovinhos com tênia. Olha os ovinhos aqui. Se o porco come, o que ele vai ter? Ele vai ter a larva formando o cisticerco. O cisticerco, que é a larvinha dentro de uma capa de proteção. Agora, pensa comigo. Se o homem ingerir esses ovos, se uma outra pessoa ingerir o ovo, olha só, mudou a forma de contaminação. Não é pela carne com a larva, é a ingestão do ovo. Digamos que esses ovos caiam na água, contaminem, por exemplo, a água ou contaminem a salada. A água que vai ser usada para lavar a salada, para irrigar, tem ovos de tênia. Se a pessoa ingerir o ovo, ela vai ter uma forma diferente de contaminação. E daí, gente, pensa que o que acontece no porco vai acontecer na gente. O ovinho sai daqui, desce. Quando chega no estômago, ele é rompido pela acidez. A larvinha, mais do que depressa, para não morrer, ela atravessa a parede do tubo digestivo e vai se esconder, como se estivesse dentro do porco. Nesse caso, a larvinha vai formar um cisto e vai ficar onde? No músculo. Aqui o bíceps, aqui o pec, peitoral. Tá se escondendo no músculo. Se insistou, formou um cisticerco no músculo. Então, aquilo que o porco tinha, que era cisticercose, olha só, gente, o porco, quando tem o cisticerco, eu vou dizer que ele tem uma doença chamada cisticercose. O homem, quando tem a larva aqui dentro, tem teníase. Mas se o homem se contaminou como o porco, ingerindo ovos, ele vai ter cisticercose. Portanto, teníase é o verme adulto. Cisticercose é o cisticerco, a larva encistada na musculatura. O problema, você fala assim, professor, prejudica a musculatura? Não. O problema, né, como diria o outro, seria o seguinte, quando esse cisto se instala aqui. Pode instalar no fígado, mas o problema é quando instala aqui.
Então eu vou chamar de neurocisticercose. E isso é um quadro muito perigoso, porque ele vai estar afetando o cérebro, ele pode afetar alguma região vital. Então os sintomas podem variar desde convulsões, enxaquecas, a morte, coma e morte. Eu conheço pessoas que têm neurocisticercose. Tem ataques, tem convulsões com frequência porque está numa região e não pode tirar, não pode mexer ali. Tem pessoas que morrem por conta disso. Tem pessoas que vivem a vida com esses cistos aí dentro da cabeça. E exames de imagem mostram esses cistos. Então, vejam só, gente. Nesse caso, a contaminação ela é oral fecal. A cisticercose tem a contaminação oral fecal. A teníase é pelo alimento. Tá? É oral, mas é pelo alimento, não vem das fezes. Aqui são os ovos. Então, resumindo, quando nós ingerimos o cisticerco, nós temos teníase. Quando nós ingerimos o ovo, nós temos a cisticercose. Pensa numa progressão: ovo, cisticerco, adulto. Se você ingere o cisticerco, você vai ter a próxima etapa, que é o verme adulto. Se você ingere o ovo, você vai ter a próxima etapa, que é o cisticerco em você. E, gente, isso só acontece com a tênia do porco. Sabe por quê? É porque está numa escola adventista, vai falar mal do porco e do boi. Não, nada disso. É porque essa larva, o cisticerco do boi, ele é mais resistente, ele não se rompe dentro da gente. Portanto, não ocorre a liberação da larva. Então, nesse caso, não ocorre cisticercose, pela resistência maior do cisticerco da tênia saginata. Tá bom? Beleza? E aqui, ó, uma notícia ruim. Então, como é que vai pegar? Opa, ingerindo ovos em água e alimentos contaminados com restos humanos, de fezes. Fezes humanas. Não restos humanos, né? Fezes humanas. Mas a pessoa que tem, olha só, para encerrar, a pessoa que tem a teníase, ela pode ter um refluxo intestinal. O que acontece? Os ovos estão aqui no intestino, mas eles se rompem só no estômago. Se houver um refluxo, um movimento oposto aqui, ó, e esses ovos voltarem para cá, eles vão se romper e vai ser como se a pessoa tivesse ingerido o ovo. Então os ovos se rompem e a larva vai fazer o cisto e vai se instalar e pode se instalar aqui. Outro problema, se a pessoa tem teníase e ela solta os ovos nas fezes, e se for uma criança, por exemplo, a criança coloca a mão no toba, aí tem o ovo na boca e coloca a mão na boca. Ovo na mão, coloca a mão na boca. Ou a criança tem ovo na mão e coloca a mão na comida, ou uma mão na boca da mãe e passa o ovo para a mãe. E a mãe vai ingerir o ovo, a larvinha vai sair e ela vai ter cisticercose. Portanto, elas são doenças ligadas. São dois estágios diferentes do mesmo verme. Tá bom? Então, se você combate a teníase, automaticamente você vai também evitar a cisticercose, que é uma infecção cruzada, tá? Mas a gente não pode confundir. A infecção se dá pela ingestão do ovo, no caso da cisticercose. E no caso da teníase, é a ingestão do cisticerco. Não vai confundir, tá bom? E encerrando nossa aula, para você ver que eu não estou mentindo, olha só, gente, onde esse cisto pode se instalar. Isso daqui é uma imagem do cérebro de uma pessoa, né, que possivelmente morreu em decorrência dessa doença. Então aqui eu tenho os lobos, aqui, né, o tecido cerebral e aqui o cisticerco. O escólex, que é a cabeça, tá bom? E o resto do corpo aqui encistado, tá? Isso aqui é a cápsula, esse é o cisticerco. Professor, vai ser letal? Depende de quanto e depende de onde se instalar o cisticerco. Olha isso daqui, gente. Cada pontinho é um cisticerco. Possivelmente foi a causa-morte dessa pessoa, tá bom? Beleza? Então, próxima aula, revisamos, fazemos exercício, cantamos o plateuminto noite e dia, sofrência do plateuminto, e nos vemos então na semana que vem. Gente, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima aula, tá? Valeu!